Antes de começar o vídeo, você que é inscrito, você que vai se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho com as notificações do lado do se inscrever para receber toda e qualquer atualização do canal. Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo de análise. Dessa vez aparecendo aí pela segunda vez essa semana, né? Mais um game aí da Ubisoft que foi dado gratuitamente através da Uplay. E o game dessa vez é Beyond Good and Evil, né? Esse game que foi o game dado nesse mês de outubro, né? E se você ainda não conhece essa promoção da Ubisoft desde o mês de junho, né, tem se dado aí games grátis todo mês. Essa promoção ela vai até dezembro desse ano, e se você ainda não aproveitou, mano, corre lá, instala seu Play no seu computador, né, e pega esses 2 últimos meses que com certeza tá muito bom. Então, vamos parar de enrolação, vamos partir logo para essa análise que tá bem legal. Então, bora! Beyond Good and Evil é um game de ação e aventura desenvolvido e distribuído pela Ubisoft e lançado originalmente no ano de 2003 e mais tarde aí ganhando versões em HD em 2011. O game foi lançado aí para PlayStation 3, Xbox 360, Xbox, PlayStation 2, GameCube e PC. E como é o enredo do game? Bom, cara, antes de falar qualquer coisa sobre o modo história do game, eu tenho que dizer para vocês que foi assim um prazer enorme rejogar esse game. Na verdade, eu agradeço a Ubisoft por isso, né? Porque eu nem sequer lembrava desse game, cara. Eu joguei ele pela primeira vez, eu acho que foi perto do lançamento, né? Não necessariamente em 2003, mas foi por volta de 2005, por aí, eu não tô lembrado agora, né? E eu joguei, cara, na época e o tempo todo eu achei ele maravilhoso e nem precisei jogar muito o game recentemente porque a memória ela já foi começando a voltar, né? Porém, o meu jogo na época, ele simplesmente sumiu na minha casa e depois de 2005 eu nunca mais achei esse game em qualquer loja, né? Qualquer lugar, né? Provavelmente hoje, se você rodar aí a lista de jogos da Xbox Live ou da PSN, né? Hoje em dia você consegue ver ele e vale a pena lembrar aqui também, né? Que tem um jogo bem esquecido que também é dessa época e que na época eu nunca mais achei, que foi o Sibéria, cara. Ele é um game, cara, do caralho. E ele me marcou justamente nessa época aí de Beyond, né? E fica essa recomendação pra vocês também, né? Sibéria é um game muito bom, não deixem julgar pela capa, porque isso não funciona. Como diz aquele ditado, né? Não se julga um livro pela capa. E o motivo exato para Beyond ter sumido, né, pra mim nunca ter achado ele mais, né, foi por conta das vendas, cara. Ele na época foi um game que vendeu muito pouco, tanto que ele hoje em dia é muito pouco conhecido, né? E talvez você até pense, Marco, mas pra ele não ter vendido tanto, ele deve ser um game muito mediano, deve ser um game até mesmo ruim. Negativo, cara. É esse tipo de pensamento que impede as pessoas de conhecer a obra-prima que Beyond é, cara. É muito foda esse game e com certeza já fica essa indicação já no começo, né? Não preciso nem dar a nota pro game ainda na questão da história. Esse game é magnífico, cara. Então, no começo do jogo, basicamente iremos controlar uma fotógrafa chamada Jade. Ela que vive em um mundo futurístico em que tudo é governado por um grupo que utiliza aí alta tecnologia como robôs soldados. Jade diversas vezes tem como companheiro um porco falante chamado Paige. Eu acho que é assim que se fala, né? Eu nunca soube falar o nome desse bicho, mas eu creio que seja assim, né? A pronúncia é certa. Os dois vivem em um farol, né, que serve como escudo e serve também como orfanato de crianças abandonadas. Nesse lugar aí vivem diversos órfãos que são cuidados pela Jade, né? A história, grande parte das vezes, vai girar em torno de uma organização secreta que quer acabar com esse governo atual. Jade obviamente vai ajudar eles com suas habilidades de fotógrafa e também como aventureira. Então, pessoal, o que eu acho da história do game? Bom, basicamente falando,
tudo isso que eu disse até então, né, sobre a história, não é nada, cara. Isso é uma simples sinopse do que seria uma grande história, né, uma história magnífica. O game, eu tenho que dizer pra vocês que, em questão de história, ele é uma obra de arte. Ele é um daqueles games que você joga, zera e quando termina, fala que foda, cara, que foda que tá esse game. E mano, com certeza eu não tenho medo de falar que esse game, sem sombra de dúvidas, merece uma nota de 9,5 na história. Com certeza esse game é muito bom e eu recomendo demais que vocês joguem ele. Em questão de jogabilidade, cara, falar sobre a jogabilidade de Beyond é muito difícil, justamente porque é muito fácil, então fica muito difícil explicar em palavras tudo isso. Basicamente, apesar do game falar que é ação e aventura, eu como jogador tenho que discordar com isso. Na verdade, eu tenho que acrescentar, porque o game ele realmente é ação e aventura, porém ele vai além, né? O game a gente vê bastante uma mistura de aventura, plataforma, hack and slash e alguns pequenos elementos de RPG e claro, a ação que também está presente no game, com certeza. Muita gente faz uma comparação e eu obviamente acho o mesmo desse game, né? Que ele basicamente é um tipo de mistura de Kingdom Hearts com Half-Life e outros games aí afora, né? Ah, Marcos, por que Half-Life? Eu olhando para esse game aí não vejo nada parecido com Half-Life. Realmente, não tem nada a ver. Mas a questão aqui não é sobre a jogabilidade nem nada, é sobre a personagem em si. Olha o visual dela, olha o visual da personagem. Ela se parece muito com uma das protagonistas de Half-Life 2, então o pessoal brinca muito com isso, né? Só lembrando que Half-Life 2 ele foi lançado aí em 2004 e Beyond ele foi lançado em 2003, então tem uma diferença de tempo aí bem pequena. Talvez possa até mesmo ser uma coincidência, né? Não necessariamente um copiou o outro, mas talvez seja uma pura coincidência. Isso às vezes pode acontecer, é super normal, né? O game ele se passa ali em uma cidade chamada Hylian. O game ele tem um pouco de mundo aberto, mas bem pouco, sabe? Você tem que ir desbloqueando novas áreas de acordo com o progresso do game, mas você sente essa liberdade na hora que você está explorando, né? A jogabilidade como todo, cara, ela é linda, muito fácil de se jogar, qualquer um pode pegar o game e jogar facilmente, isso porque basicamente com um único botão a gente consegue fazer aí metade das ações do game, e isso, cara, é foda demais, é muito foda ver isso, sabe? O jeito como os caras tornaram a gameplay dinâmica e sem comprometer a riqueza da jogabilidade é realmente algo incrível e muito difícil de se fazer até mesmo hoje. E eu particularmente tenho que dizer para vocês que esse game, em questão de jogabilidade, ele é perfeito, praticamente perfeito, né? Para não ter que dizer essa palavra perfeito, porque nada é tão perfeito assim, né? A gente tem aí um certo período de exploração no game também, onde a gente tem aí que coletar itens para liberar certas áreas e etc, né? E isso, cara, diferente de outros games que tem isso também, essa questão de coletar itens para fazer coisas e etc, né? Isso aqui em Beyond, cara, não fica chato. O game realmente é muito divertido, por isso eu creio com fé que a melhor nota para jogabilidade é 9,5 sem sombra de dúvidas. Em questão gráfica, a parte visual é linda demais, cara. Só lembrando, sempre quando eu faço vídeos de games mais antigos, eu falo isso, né, que eu analiso os gráficos desses games mais antigos não com a visão de hoje, até porque seria mega injusto eu comparar Beyond com um Tomb Raider, por exemplo, um Tomb Raider 2013, seria mega injusto. Então eu tô falando aqui com a visão do passado, né, da época que eu joguei esse game, então finja aí que viajou no tempo e só ouve, né. E ele, apesar de ser um game da geração passada, ele surpreende até mesmo hoje, cara, pela sua qualidade, principalmente das animações, que são belíssimas. Destaque também para a cidade futurística, né, pelo qual o game se passa. Ele brinca muito com essa ideia de cultura jamaicana e misturada com mexicana, não sei dizer, tanto que tem uns caras aí que fala mega estranho, cara, uma mistura de espanhol com inglês, um negócio muito louco, e isso é algo bem único, cara. E você jogando
jogando esse game, você sente a mesma coisa que o Prince of Persia, né, que eu falei lá quando eu fiz a análise dele, que na época, cara, era um game ambientado aí na Pérsia. Era algo bem raro de se ver na época, então era realmente um game diferente, um game que impressionava. E Beyond é a mesma coisa. E quando você joga na versão do PC ou então a versão HD do console, você consegue ver muito bem isso, né? Essa riqueza nos gráficos, né? Essa questão do capricho nos detalhes, e por isso que a melhor nota para mim para os gráficos é 9. Em questão de áudio, bom, a dublagem, obviamente, para a época não era algo assim muito bom. Não era nem por conta da questão da atuação dos dubladores ou então por conta da dublagem em si, mas sim por conta da qualidade mesmo, né? Obviamente que isso na versão HD ficou muito melhor, né? A qualidade mudou significativamente. A dublagem em si, ela é ótima, cara. A dublagem da Jade, do Paige, entre outros, é muito bom mesmo. Mas o grande destaque mesmo, com certeza, tá nas trilhas sonoras, que, mano, são muito boas. O game, ele é bem cheio de vida, né? E a trilha sonora, ela passa justamente essa ideia. E isso é muito foda de se ver, cara. Por isso, eu acho que a melhor nota pro áudio é 8. Beyond Good and Evil, sem sombra de dúvidas, não é nenhum sucesso comercial, porém não se engane, ele realmente é um jogo fantástico que com certeza agradará qualquer jogador que for jogá-lo. O game está disponível gratuitamente nesse mês de outubro e também um tempinho durante o mês de novembro até o próximo game chegar, né? É só você ir lá na Uplay, pegar o seu, né? Porém, seja grátis ou pago, esse game com certeza vale cada centavo. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que tenham gostado. Bom, há rumores bem recentes que Beyond Good and Evil possivelmente ganhará um segundo game em 2018, sem data ainda definida, né? Porém, cara, é de duvidar, porque Beyond 2 vem aparecendo, só para vocês terem noção, desde 2008. Então, eu não sei o que tá acontecendo com ele, sabe? Por que tanta demora? Afinal, a gente tá falando aí da Ubisoft, uma empresa grande de 30 anos de idade. Então, tá certo eu ter minhas dúvidas, né? Mas enfim, foi isso. Se você gostou, não é inscrito aqui no canal, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E também não esquece de comentar aqui embaixo, pessoal. Comenta sobre o game, sobre o canal. Comenta o que você acha, né? Que isso me motiva bastante. Beleza? Um grande abraço para todos e falou! Bye.